É por isso que a história humana só é registrada oficialmente de uns 5 ou 6 mil anos para frente. Esse registro depende de fatores físicos e psicológicos. Os monumentos das civilizações mais antigas já viraram pó. As coisas que foram preservadas são poucas e talvez o tenham sido apenas para a revelação final, para que os atuais espíritos tenham ideia de sua antiguidade. Mas, Amanto, o que você quer dizer com isso, com essa antiguidade? Quero dizer, Neiva, que esses espíritos somos nós, são vocês, e são os que já habitam outras paragens. Sim, Neiva, essa é a razão do presente relato dessas revelações. Tudo o que falamos até agora se refere a nós mesmos e a vocês. Queremos que você encerre este livro e comece outro que irá se chamar De Esparta a Brasília. Nele, registraremos a trajetória de alguns espíritos escolhidos. Desde esses tempos até os tempos atuais, talvez, em alguns casos, nos reportemos até mesmo às situações desses espíritos anteriores a Esparta. Página 220. Reflexão em 19 de setembro de 2021. As coisas preservadas, a qual cita Manto, nosso querido mestre capelino, refere-se ao que ainda está por ser descoberto pela humanidade, e sua menção ao termo revelação é exatamente o significado do termo Apocalipse, referindo-se ao último livro do Novo Testamento que foi escrito por Pai Seta Branca quando encarnado esteve na personalidade apostólica de João Evangelista. Este, por sua vez, teve revelações de Jesus Cristo no período em que esteve preso na ilha de Patmos, e tais revelados falam sobre a realização dos planos de Deus para a história e sobre a eternidade, havendo inclusive a informação sobre o retorno do grande Mestre Jesus para buscar os que seguiram seus ensinamentos, recolhendo-os como único e eterno Salvador. Outro ponto que Amanto esclarece e que achamos crucial para o Jaguar do ano 2020 em diante é que na seara desta corrente missionária foram convocados espíritos escolados no planeta, altamente endividados e que somente por uma grande missão poderiam alcançar a remissão de seus erros, ao passo que se deve compreender que, de acordo com o quantum de conhecimento e experiência que se tem, é proporcional o peso da responsabilidade pelos pensamentos, palavras, mas especialmente ações tomadas. Esparta está sempre em voga quando o assunto são os jaguares de hoje, pois aquele corpo aguerrido contabilizou-se assustadora mortandade, falta de fé e amor ao próximo, e ainda que ostentassem a coragem e obediência à hierarquia, de nada vale estes valores se as armas se voltam para o próprio peito espiritual, retalhando a escala da evolução e gerando débitos que somente milênios e milênios de sofrimento podem recompensar a dor e transtornos causados aos que nos cercaram. Imaginamos que a abordagem do citado livro, que se fora escrito, não nos foi trazido à luz dos olhos de maioria do corpo mediúnico do Vale do Amanhecer, traria especialmente às personalidades citadas no mesmo a angústia de conhecer não somente as barbaridades cometidas, mas seria possível perceber o tamanho do fardo kármico que se trouxe para esta encarnação. Talvez tenha sido este o motivo de se ter preferido não evidenciar tais fatos, tendo visto desde o princípio dificuldades mil de tais missionários lograrem êxito em suas missões concedidas para a ocupação dos postos estratégicos no comando e na condução desta doutrina.
Hoje percebemos com clareza e riqueza de detalhes, pelos enredos que vieram dando forma a uma tão extensa lista de fatos contraditórios ao progresso dessa estação espiritual, iniciada já nos últimos momentos da missão terrestre de Tia Neiva no Vale do Amanhecer, que é difícil avaliar o que teria contribuído tal livro entre nós. É possível, do âmbito apenas da observação e não da condenação, que pelos erros cometidos entre nós nesta missão, fosse possível com este escrito, se o tivéssemos em mãos, acompanhar a repetição de sagas reprisadas através dos milênios, e seria triste demais constatar que, conforme a própria clarividente em uma ou outra ocasião afirmou, que não havíamos ainda aprendido nada, mesmo com tudo que foi estabelecido por seta branca a custo de muito sacrifício. Talvez, num futuro próximo, venhamos a rir dos erros e contemplar as lições aprendidas. Mas do ponto de vista atual, é verdadeiramente preocupante o status da nossa missão coletiva, e o que nos sobra é a esperança do aproveitamento máximo nas oportunidades individuais para nos beneficiar de grão em grão, vislumbrando nossa libertação, o que evitaria a transferência indesejada para um mundo inferior à Terra. Nos primeiros momentos, pode até ser um mar de novidade, estar num planeta ainda primitivo, repleto de aventuras, mas garanto que com o passar dos dias, semanas, luas, sóis, ciclos e ciclos, as saudades de casa será terrivelmente lembrada e sentida. E sem a comunicação que hoje tanto desvalorizamos com os planos espirituais, será desejada como a última gota d'água no deserto por aqueles que passaram os últimos tempos a brincar e desperdiçar um oásis chamado Vale do Amanhecer, situado num paraíso perdido de nome Terra. Salve Deus, graças a Deus, e que santificado seja o meu espírito algum dia em Cristo Jesus. Vamos nos concentrar nos pequenos detalhes desta missão para podermos escrever o mais lindo livro intitulado De Brasília à Capela, meus irmãos e minhas irmãs, e que não nos falte sabedoria entre um capítulo e outro.